Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Facebook é uma ferramenta capaz de atingir milhares de pessoas. Por exemplo, no Brasil, temos cerca de 37 milhões de usuários ativos. Essa rede social é mais utilizada dentre todas as outras, superando em número de páginas acessadas a de sites como o Google. Um uso muito relevante é o de divulgação de conteúdo humorístico. A pesquisadora de língua portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora do artigo O Humor no Facebook, Paula Crespo-Raufeld, explica como funciona essa relação. Então, no Facebook especificamente, nós geralmente vemos humor em textos que conjugam tanto a linguagem verbal como uma linguagem não verbal. Ou seja, são mensagens que geralmente apresentam uma foto ou uma figura seguida de uma frase cômica, né? Uma frase irônica, satírica, que quebra a expectativa do leitor. Dentro do universo esportivo, a presença de piadas e sátiras tem grande espaço. No futebol, por exemplo, a provocação entre torcedores de times rivais aparece a cada partida. É uma prática saudável quando não passa dos limites e pode ser explicada de acordo com a atmosfera do esporte, como afirma Paula Crespo. No caso específico das páginas de humor esportivo, eu acho que o riso ali, ele reproduz o próprio caráter lúdico que é inerente ao esporte, né? Ele reproduz o que a gente vê no dia a dia. Quando dois times jogam, né, tem uma partida de futebol, a gente vê as torcidas se provocando o tempo inteiro, ironizando umas com as outras, e na internet isso também acontece, então é só um reflexo do que acontece no dia a dia, né? Então, o humor com o esporte, na minha opinião, é mais do que natural. A página Muricy Trabalho é uma sátira do técnico de futebol de São Paulo, Muricy Ramalho. Ela foi criada em setembro de 2012 por Caio Costa, paulista de 24 anos. Caio explica o processo de criação da página, que atualmente possui quase 100 mil curtidas. Foi em 2 etapas, né? Eu tinha vontade de fazer um fake de futebol, quando no Twitter tinha um fake muito bom do Tite. Isso acho que em 2011. E aí eu criei o Muricy no Twitter mesmo, só que eu nunca fui usar muito o Twitter, era uma coisa de postar, uma vez a cada 3 meses, totalmente largado. Aí, no ano seguinte, acho que era setembro de 2012, teve aquele boom da Gina Indelicada. Aí eu tive a ideia de pegar o personagem e fazer no Facebook. Aqui no Facebook eu pude usar as imagens, eu fiz o Muricy Compara, fiz várias coisas diferentes que no Twitter naquela época não dava, e a página deu certo e eu acabei até apagando o Twitter, que foi um erro, na verdade. Segundo o autor da página, o sucesso não era esperado, pois a linguagem utilizada por Caio é voltada para pessoas que realmente conhecem o Muricy Ramalho e acompanham seu trabalho desde os tempos em que treinou o São Paulo no tricampeonato brasileiro. Em alguns casos, o personagem Muricy Trabalho é confundido com o original, Muricy Ramalho. Isso gera algumas situações engraçadas e até mesmo constrangedoras. Tem gente que quer mandar piada, tem gente que vem fazer uma piada me perguntando como se eu fosse o Muricy, tem gente que se irrita com o Muricy às vezes de verdade e reclama ali como se fosse para ele, tem gente que acha que é o Muricy, mesmo sendo o Muricy Trabalho, tem gente que acha que é raro, mas tem. E já recebi, cara, até moleque do interior que quer ser jogador de futebol e vem pedir ajuda. Mas essa confusão entre personagem e a pessoa real não é algo tão raro. Alguns fatores ocasionam tal equívoco. Paula Crespo explica o porquê da existência dessa ambiguidade. O entendimento do humor, o entendimento da sátira, da ironia, isso depende muito do universo de referências do público, da pessoa que está ali interpretando aquele humor, né, aquela ironia. Então, se eu não compartilho do mesmo universo de referências que a pessoa que escreveu aquela mensagem, ou que criou aquela página, provavelmente não vai ser provocado em mim um efeito cômico, um efeito de humor. No caso de Muricy Trabalho, o personagem original retratado não é muito adepto de tal sátira e resultou em uma situação inusitada para Caio Costa. O Muricy já foi perguntado para ele numa entrevista pro Lance, ele estava no Santos ainda, e ele não gosta da página, ele não sabe meu nome, né? Ele falou, deve ser um cara que não tem o que fazer da vida, devia procurar alguma coisa da vida dele, ele ficou bravo, ele não gosta muito não. Teve um fato bem engraçado que uma vez a mulher do Muricy apareceu na página para reclamar, né? Ela comentou muito brava, falou, quem é esse babaca se passando pelo Muricy? Aí eu expliquei para ela que não estava me passando pelo Muricy, que todo mundo que estava ali sabia que era um personagem inspirado nele, né? Mas ela não respondeu mais nada. Outras páginas de humor esportivo fazem sucesso no Facebook.
A página Corinthians Mil Grau possui cerca de 270 mil seguidores. Uma piada com o comentarista dos canais ESPN, Mauro César Pereira. A página Foi Pênalti, Mauro. Tem menos de 2 meses de existência e já tem mais de 12 mil curtidas. A sátira é uma conhecida forma de humor utilizada pelos comediantes brasileiros. O jornalista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi, mostra o lado positivo deste humor. Os perfis de sátira bem bolados são os que mais me interessam, vamos dizer assim, porque eles conseguem pescar algumas características mais marcantes, né, dos técnicos ou dos profissionais que são retratados ali, que acabam sendo bem divertidos. E a sátira é sempre uma lente de aumento, né? Claro que você coloca aquilo ali em extremos, você não espera o profissional falando exatamente daquele jeito, mas toda a caracterização, né, isso historicamente no humor, ela se faz do exagero, né? Mas as páginas de humor possuem um viés negativo também, e é preciso cuidado para não cometer alguns equívocos. Bertozzi também explica os pontos negativos do uso de perfis falsos para atingir outras pessoas. Quando você começa a usar esse tipo de personagem para ofender alguém, ou para desqualificar alguém, ou mesmo para se esconder atrás dessas páginas, porque normalmente são páginas, em algumas os responsáveis até se apresentam, mas em outras são anônimos. Tem que ver o quanto que são figuras que não se escondem atrás do anonimato de uma página de Facebook para de repente ou ofender alguém ou fazer por causa de alguém. Isso aí eu já não acho legal. O editor-chefe do site Trivela, o Biratan Leal, acredita que outro ponto negativo do humor na internet é ultrapassar os limites do bom senso. Em nome da brincadeira, não cometer certos abusos, tipo não tirar sarro não fazer piadas de conotação racial, piada de conotação social, não ser homofóbico, e isso às vezes acaba acontecendo, né? Às vezes esbarra, o pessoal perde um pouco a noção, até um pouco na ânsia de, pensando numa piada boa, a piada é boa, mas é homofóbica. Na atual configuração do jornalismo esportivo, incluído em um período de convergência de meios, as páginas de Facebook acabam influenciando os meios tradicionais na produção de notícias. Muitas vezes as manchetes de notícias são baseadas no conteúdo compartilhado, além de render base para discussões nos programas de debate. Leonardo Bertozzi analisa tal fato como algo positivo, mas alerta para um certo cuidado ao se apropriar do conteúdo. Meio sem intenção, né, a gente acaba reforçando alguma característica que a gente viu numa página dessas e tal, mas a gente tem sempre que entender a linha que separa aí o jornalismo, a informação da brincadeira, né? Acho que você pode, o jornalismo não precisa ser sisudo o tempo inteiro, mas tem que deixar claro que a brincadeira ela pode pontuar, você não pode fazer o jornalismo em cima da brincadeira. Muito bem, esta matéria da semana, agradecendo sempre aos nossos entrevistados, né, que colaboraram com este conteúdo, o Leonardo Bertozzi, também a Paula Crespo, o Caio Costa e com o Biratan Leal. Heitor Facini, Thiago Pavini, falando um pouco mais desse conteúdo do programa de hoje. A gente focou bastante no Facebook por causa da abrangência que o Facebook tem. Então, a página de humor de esporte, a gente tem muito mais perfis no Twitter. Que foi onde eu acho que surgiu realmente o humor esportivo nas redes sociais. Que você pegar pra tempo pra trás, tem os perfis falsos do PVC, do Tite, do Celso Rotti, entre outros, que surgiu esse viés de humor nas redes sociais com o esporte. Teve até aquele time de Minas Gerais, o América de Teófilo Otoni, que especulou pelo Twitter que estaria contratando o Ronaldinho Gaúcho, né? E, na verdade, não passava de uma brincadeira, mas o time conseguiu uma divulgação enorme do seu nome, né? Conseguiu um grande destaque. E mesmo sendo um clube muito pequeno, ele é um clube que, ao utilizar do humor para fazer essas postagens, é um dos clubes que tem maior número de seguidores no Twitter, mesmo sendo um clube com uma torcida bem menor do que Corinthians, São Paulo, os grandes clubes. Só um ponto que é replicar o que o Biratan Leal fala na matéria, que tem que ter muito cuidado no humor, tanto no qualquer humor, mas no Facebook, que tem uma abrangência imensa, para não replicar senso comum e não replicar preconceitos que tem no esporte no geral. Porque, por exemplo, esses perfis de sátira, eles são muito bem bolados, eles não fazem um humor tão ofensivo.
tem que tomar cuidado, porque você pode achar graça numa piada racista, uma piada homofóbica, mas não é pra ter graça isso. Você tá atacando o lugar errado. Que não dá pra passar do ponto, né, Carlão? Eu concordo. Eu acho que o futebol e a piada, a gozação, tem tudo a ver, né? Acho que faz parte. Mas muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma e descambam para ofensa, para ofensas racistas, para ofensas pessoais. Eu não vou me furtar a dizer o que eu vi essa semana nas redes sociais, né? Que no domingo passado caiu uma invencibilidade histórica, né? O Corinthians nunca tinha perdido em casa, né? 103 anos sem perder em casa. Lógico, o Corinthians deve ter ficado chateado com isso, mas é um comentário genial, quer dizer... São umas provocações, são provocações, né? Como se faz com o Palmeiras, se faz com o São Paulo. Né? Então, tem que entender, eu acho que faz parte, né, de saber lidar com essas coisas, de levar a coisa na piada, na brincadeira. Mas eu acho que é muito, muito interessante também o que a Paula comentou, né? Ou seja, a piada, ela tem um rol de referências da pessoa que está lendo, que está ouvindo, que está entendendo, né? E muitas vezes as pessoas não estão conectadas, né, ligadas no assunto e por isso não entendem. E aí já pensam que é uma ofensa, né? Então você tem que estar antenado com a questão que está sendo colocada para você conseguir entender o recado que está sendo passado através da piada, né? Mas sempre lembrando que tem que ter um bom senso ali, um cuidado para não descambar para uma ofensa pessoal, racial. E outra coisa, né? O que seria do esporte, né? A gente está abordando principalmente futebol, mas o que seria do esporte em geral sem também esse toque de humor, essa pitada, né? Às vezes de provocação, um misto de humor com provocação, mas tudo dentro desse bom senso que a gente está colocando e que a gente colocou também na matéria, né? Isso é extremamente saudável. E levando em conta ainda o Muricy Trabalho, que é uma caricatura do Muricy Ramalho, o Muricy Ramalho tem muitos trejeitos que possibilitam essa criação de caricatura. Ele é muito mal-humorado, zangado, não atende tão bem os jornalistas, sempre vai dando patada. E ele trata essas características, ele pincela as características do Muricy, ele transforma o texto o jeito que ele escreve, parece que você está ouvindo o Muricy falando com a forma que ele escreve. Inclusive as expressões, como o Muricy fala, dá licença, meu. Esse jeitão do Muricy é transmitido da mesma forma que está naquela página, sendo com aquela lente de aumento, ampliando tudo essas características. Exatamente, e falar só que o Muricy Trabalho, parabenizar ele, porque agora ele é colunista do site Esporte 360. Então ele, devido ao sucesso que ele fez no Facebook, ele foi até, se tornou colunista de um site de esporte, né? É bem bacana ele conseguir essa divulgação do seu trabalho e ser até contratado por um lugar para dar suas opiniões, mesmo que levando para o humor, mas que são relevantes, né? Além de ser um cara bem humorado, ele foi bastante inteligente. Essa sacada dele abriu portas, né? Exatamente, porque o que a gente vê hoje em dia é que as redes sociais são, às vezes, utilizadas como forma de divulgar informações de um clube. Por exemplo, o Atlético Mineiro, no momento que ia contratar o Anelka, o Calil, ele divulgou pelo Twitter. E tantas outras contratações. Exatamente, né? Então aí que a gente vê que é o legal, que dá pra fazer essa relação entre o humor e o que acontece nas redes sociais, né? Que é a realidade. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоеспорte.unesp.blogspot.com. Vou repetir para você, www.observatoriodоеспорte.unesp.blogspot.com. E com isso, o Observatório do Esporte chega ao fim. Apresentação: Guilherme Dias. Comentários de Carlo Napolitano, Zeca Marques, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela Proexa, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado com mais informações e análise para você. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.